Olá pessoal, sou o Marcos Brocanelli, engenheiro da computação formado pela Facamp, aqui de Campinas, e atualmente trabalho no Banco Pan. Hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha trajetória, então muito obrigado já por quem conseguiu comparecer e está podendo assistir esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre o momento antes da faculdade, durante o período do ensino médio, o que eu fazia. Vou falar depois do período da faculdade, a entrada para a faculdade, a escolha de cursos e tudo mais. Depois, o período do meu último ano, que foi quando eu comecei a fazer estágio, entrando no mercado de trabalho. Depois que eu me formei, já estava mais consolidado no mercado de trabalho e no final eu dou algumas dicas. Eu nasci em Limeira, aqui no estado de São Paulo. Morei por muito tempo na cidade de Sumaré, quando eu era adolescente, e foi lá que eu estudei meu ensino médio e boa parte do ensino fundamental também. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, no ensino fundamental e médio, e era uma escola lá de Sumaré, e era muito boa por sinal. Chamava Vito Carmen Cerbasi, e já foi considerada uma das 50 melhores do estado, porque tinha um ranking de escolas públicas na época. E eles se gabavam bastante de ser uma das 50 melhores. E com razão, realmente foi uma escola muito boa de ter estudado. Mas durante a época do ensino médio, eu não fazia ideia que eu ia cursar computação, fazer engenharia, porque o que eu queria na época era jogar bola. Eu só pensava em jogar bola e inclusive eu até tentei virar profissional, mas não deu certo. Até os meus 15 anos de idade, meu segundo ano do ensino médio, eu ainda estava tentando. Cheguei até a jogar no Guarani aqui de Campinas. Joguei 1 mês e meio na categoria de base, fiquei em período de teste lá. Mas no fim acabou não dando certo e aí eu coloquei na cabeça que para mim já tinha tentado o máximo e agora eu queria focar nos estudos. Então, isso foi no final do meu segundo ano do ensino médio. E no meu terceiro ano do ensino médio eu fiquei principalmente em estudar, porque teriam os vestibulares e eu queria entrar numa faculdade. Eu sempre fui muito bom em matemática na escola. Eu sempre gostei muito de resolver problemas. Fui um aluno exemplar, mas não era o melhor. Mas eu sempre fui um bom aluno. Eu tirava notas altas na maioria das matérias. A educação física eu gostava bastante, mas eu acho que eu gostava mais de matemática do que educação física, inclusive. O meu último ano eu me dediquei totalmente em estudo. Fiz alguns cursos online. Tinha aquelas aulas do Descomplica, quando eu estava estudando para os vestibulares. Me ajudaram bastante para fazer o Enem. E eu entrei no último ano focado nisso, que eu ia entrar para a faculdade agora. Foi uma mudança de pensamento entre querer jogar bola e querer estudar para entrar na faculdade. Nesse último ano, teve também a decisão do curso que eu queria fazer, porque nunca é uma escolha fácil. E imagino que vocês que estejam assistindo esse vídeo estejam passando pela mesma coisa se ainda não decidiram o curso. Mas assim, eu só sabia que eu gostava de matemática, mas não tinha certeza ainda do que eu ia fazer também. Não era uma certeza, eu sempre quis ser engenheiro, nada disso. Isso acontece para pouquíssimas pessoas também. Mas por conta da matemática, eu coloquei na cabeça que eu ia virar engenheiro. Então, pensei, sou bom em matemática, vou cursar engenharia, que pode dar errado. Só que eu não sabia qual engenharia fazer, porque tem uma infinidade de engenharias. Tem engenharia química, mecânica da computação e um monte de engenharia com uns nomes diferentes. Engenharia da pesca existe também. E eu achava que engenharia mecânica na época era o que tinha mais matemática, então teoricamente eu ia gostar mais. Então eu estava entre engenharia mecânica e ainda não tinha certeza das outras. Só que eu tinha um tio que ele era da área da computação. E apesar dele não ter feito engenharia da computação, ele fez ciência da computação. Assim, os cursos são bem parecidos. A engenharia tem 1 ano a mais que ciência, mas na prática se aprende a mesma coisa nos dois cursos. E ele sempre me falava dos benefícios de fazer computação, que o mercado estava muito em alta, sempre tinha emprego e no futuro teria mais ainda, porque a tendência é sempre crescer o mercado. Então eu queria engenharia mecânica, mas estava com essa computação do lado, assim.
Mas a decisão mesmo chegou quando eu fiz todos os vestibulares. Eu acho que eu tentei só Unicamp e fiz o Enem. E por conta de eu ter estudado um período inteiro em escola pública, meu ensino médio inteiro, eu era elegível a conseguir bolsa pelo ProUni também. Então eu cheguei a ganhar bolsa no IFSP de Piracicaba para Engenharia Mecânica, pelo SISU, que era aquele tipo de bolsa que eles dão para faculdades públicas, mas eu não cheguei a fazer a inscrição porque eu queria esperar o resultado do ProUni para ver qual faculdade eu ia conseguir. Porque o ProUni ele dá bolsas 100% ou 50% para faculdades privadas, né? Então eu queria ver qual faculdade privada eu ia conseguir e depois me decidir. Consegui uma nota boa no Enem para o nível de escola pública, e aí eu entrei na telinha lá do ProUni de escolher a bolsa. Então eu fiquei entre PUC e Facamp. E a PUC tinha Engenharia da Computação também, e a Facamp tinha Engenharia de Computação e Mecânica. Aí, para fazer essa decisão entre um ou outro, eu peguei a grade dos dois, a Engenharia Mecânica e Computação, coloquei lado a lado, olhei os dois e pensei, acho que eu vou gostar mais de computação. Tem muito mais coisa que eu faço, ao menos a ideia do que seja. Engenharia Mecânica não tinha nada a ver com o que eu estava procurando. Aí eu escolhi computação e comecei a faculdade. Logo no primeiro semestre, eu já percebi que eu tinha entrado no curso certo, porque, por ironia do destino, Engenharia da Computação e Engenharia Mecânica daquele ano que eu entrei, o primeiro semestre era junto das duas matérias. Mas as amizades que eu fiz mais amizade com o pessoal da computação e me identifiquei mais com as matérias mais voltadas para a computação também. Então, depois do primeiro semestre eu já estava tranquilo, sabia que eu tinha feito a escolha certa. E aí foi só sucesso durante a faculdade. Uma das coisas que é legal destacar foram os benefícios que eu tive ao longo da faculdade. Como eu tive uma bolsa 100% pelo ProUni e estudei em período integral, a Facamp é uma faculdade privada de período integral. Então, assim, fica difícil, não dá, é impossível trabalhar estudando em uma faculdade integral. Então, nesses casos, o governo, na época que eu estava estudando, estava dando uma bolsa de R$400 por mês. Então, todos os meses eu recebia R$400, que me ajudava nos cursos, tudo que eu precisava comprar para ir para a faculdade, ou os gastos que eu tinha eventualmente com almoço e tudo mais. E além disso, depois de um tempo eu fiquei sabendo que a linha de busão que ia de Sumaré, que era onde eu morava, para Campinas, quem tinha ProUni tinha alguns benefícios. Então, depois que eu descobri isso, eu também não pagava mais ônibus. Então, eu tinha ônibus de graça e ainda recebia um auxílio para estudar. Então, assim, passei todos os anos tranquilo, assim, porque eu tinha dinheiro para almoçar e conseguia ficar na faculdade e conseguia ir e voltar para casa. E foram uns 5 anos assim. A Facamp, os 4 primeiros anos de Engenharia da Computação são integrais, e o último ano é no noturno, para que a gente possa iniciar no mercado de trabalho e fazer o estágio. No começo da faculdade eu entrei um pouco com o pé atrás, porque eu pensei, o pessoal tem muito dinheiro, porque a Facamp é uma faculdade cara. Eu acho que eu vou demorar um pouco para me entrosar, não sei se eu vou conseguir me adaptar com o pessoal. Mas na primeira semana eu já fiz um monte de amizade, todo mundo gente boa. Então, quem estiver na mesma situação, for entrar numa faculdade nova, fiquem tranquilos que dá para fazer amizade tranquilo. E amizades que eu guardo até hoje, vou levar para o resto da vida. Aí aprendi muitas coisas, eu mantive uma média 8 durante a faculdade, a média que eu terminei. Fazia todos os trabalhos, me dedicava, tudo mais. Também não era o melhor aluno, mas eu era considerado um bom aluno. Passei a faculdade tranquilo, não tomei DP. Peguei alguns exames, que exame é como se fosse uma prova final, mas consegui sobreviver os 5 anos tranquilo, assim. Foi difícil, teve algumas dificuldades durante, né? Algumas matérias que eu quase não passei. Mas no fim deu tudo certo e hoje eu tô aqui formado. Aí no meu último ano, um pouco antes na verdade,
foi o momento de escolher as empresas que eu queria estagiar. E o mercado de computação tá muito abundante. Tem vaga para todo mundo, quem quiser. Quem está preocupado em conseguir emprego depois da faculdade, entra num curso de computação. Não precisa nem ser engenharia, porque ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, que tem 2 anos apenas, também são muito bons. O pessoal entra muito bem visto pelo mercado também. E eu fiz entrevista numa empresa que chamava Daitan, que o meu tio, que era da área da computação, já tinha trabalhado e já tinha me falado da empresa. E quando eu era adolescente, antes de entrar na faculdade, eu já sonhava em entrar nessa empresa, porque eu achava ela muito legal. Tinha dias que o pessoal levava para jogar boliche no escritório. E aí eu fiz a entrevista, eu fui eu mesmo na entrevista, e eles pegam bastante conceitos. Então, durante a faculdade, aprendam bastante os conceitos, que vale a pena no futuro, quando for fazer entrevistas e para trabalhar. E fiz entrevista e passei. Eu cheguei a fazer outras entrevistas, mais para ver como que era, mas acabei indo para a Daitan mesmo. Aí no meu último ano, que foi 2019, eu tinha começado a faculdade em 2015, aí no meu último ano eu comecei a fazer estágio. Não sabia o que eu ia fazer ainda, porque computação é uma área bem diversa, tem várias frentes, e quando eu estava na faculdade eu não me sentia pronto para começar a trabalhar. Porque existe uma grande diferença entre o que a gente aprende na faculdade e o que a gente usa realmente trabalhando. E isso é uma dificuldade, é um medo que todo mundo acha que faz computação tem, mas se isso acontecer com você, se você decidir cursar algum curso de computação, durante o curso não tenha medo, porque todo mundo tem medo de não chegar pronto no mercado de trabalho. Mas o que muitas empresas fazem, eles ensinam como trabalhar, o jeito certo de fazer as coisas. E aí que vem a importância de ter a base, porque quando você tem uma base bem forte de conhecimento que você consegue no curso, aprendendo os conceitos mesmo que são ensinados, você aprende muito mais rápido como trabalhar. E eu acho que foi esse um dos pontos que me fizeram me destacar no mercado e me trouxeram onde eu estou hoje. Então, nesse ano de 2019, eu comecei como estagiário, fui muito bem visto lá na Daitan. Eu tinha um time muito bom, aprendi muito com eles, mas também, assim, muitas das coisas que eu uso hoje, eu não aprendi no curso, mas eu aprendi as bases para usar as ferramentas que eu uso hoje. Então, eu aprendi tudo na época do estágio e fui efetivado em 8 meses. E aí eu ia de manhã e de tarde para o estágio e de noite eu ia para a faculdade. Eu ainda estava morando em Sumaré na época, então eu vivia no ônibus. Aí eu ia para Daitan, trabalhava, pegava o ônibus para ir da Daitan para Facamp e depois pegava o ônibus, chegava meia-noite em casa em Sumaré. Mas foi um ano de muito aprendizado, assim. Consegui fazer bastante coisa. A função que eu fazia depois de efetivado era basicamente a mesma. Então não foi nenhuma mudança drástica assim do que fazer. Eu já sabia o que eu tinha que fazer porque eu aprendi bastante. E aí segui o fluxo natural. Me formei, aí eu virei analista júnior, que na área da computação a gente raramente vai trabalhar como engenheiro, a gente trabalha como analista. Então eu virei analista júnior. Depois de um tempo, ao longo do ano de 2020, que foi o ano passado, no metade do ano eu virei analista pleno. Eu fui promovido, porque eu estava desempenhando um bom trabalho, assim. Eu fui para um projeto que eu era o único da minha área, então eu tive um destaque maior e com isso eu consegui uma promoção. Um pouco depois, alguns meses depois, veio a oportunidade de ir pro Banco Pan, que é onde eu estou trabalhando agora. E também estou como analista pleno. Sou da área de DevOps. Para quem conhece um pouco de computação e não sabe o que é, fiquem tranquilos porque eu também não sabia quando eu fazia computação. Eu só fui saber depois de começar a trabalhar com isso, mas também é uma área que está muito em alta. Bom, agora por fim, vou dar algumas dicas que podem ser muito úteis. Como estudar para se desenvolver no mercado de trabalho. Existem muitos cursos online para computação. Quem não tem dinheiro, tem muita coisa de graça para estudar no YouTube, tem muitos cursos.
E para quem já está trabalhando e quer se desenvolver para melhorar no mercado, tem muitos cursos pagos que são um pouco melhores e ajudam muito. Como, por exemplo, a Lura, e tem uns cursos em inglês também, que é a da Cloud Academy e Linux Academy, que abrangem várias partes da computação também. A outra dica importante é ter um inglês bom, porque profissional da área da computação precisa ter inglês e as empresas pedem muito. E também, se você não tiver inglês, você não consegue trabalhar, porque você tem que escrever o código em inglês também. A segunda dica é, assim, escolha o curso que você gosta. Se você não tá certo, se você tá gostando do seu curso, não tem problema em mudar. Tem várias faculdades que deixam mudar. E assim, não se preocupe porque ninguém se sente 100% seguro do que tá fazendo. A gente só se sente mais seguro depois que a gente já fez. Que a gente sabe que deu certo, então a gente se sente mais seguro. Mas antes de acontecer, a gente sempre fica meio inseguro. Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E eu costumo falar que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Então, boa sorte para vocês que estão procurando o curso. Quem escolher computação vai se dar muito bem. Quem não escolher computação também vai se dar muito bem. Sejam felizes que vai dar tudo certo. É isso. Quem quiser meu contato, pode me procurar no LinkedIn, Marcos Brocanelli, com U. Se quiserem mandar dúvidas, conversar comigo, podem falar comigo à vontade que eu vou ficar feliz em responder. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui.